Olá, tudo bem? Como você vai? Vamos à nossa sexta aula de gestão para resultados. E o que eu preparei para você hoje? Hoje nós vamos falar de um conceito muito interessante, uma linha de desenvolvimento para gerir resultados muito interessante, que é o Seis Sigma. Vamos entender então o que é o Seis Sigma, quais são os objetivos do Seis Sigma, quais são os fatores críticos de sucesso para implementação do Seis Sigma, a sua metodologia de aplicação, né? E, consequentemente, os resultados obtidos a partir dessa linha de implementação conceitual para gerir resultados. Vamos lá. Vamos entender, então, na verdade, o que é o Seis Sigma, né? Na verdade, o Seis Sigma é uma letra grega, né, que ela mede, né, dentro da matemática, da estatística, lá, os atuários eles trabalham com o conceito de Seis Sigma para medir desvio padrão. Né? Vamos lembrar do conceito do desvio padrão, né? Aquela parábola, onde quanto mais larga a base da parábola, né, mais próximo de zero melhor, mais distante de zero pior. Ou seja, o meu universo, quando a parábola ela é bem alta e com a base dela muito próxima ao zero, melhor, é mais homogêneo aquela amostra. Isso vai me garantir uma metodologia de trabalho mais padronizada, mais burocratizada, no sentido positivo do conceito, para maximizar ali meu processo de produção. Quando a gente fala de processo de produção, eu não estou falando aqui de chão de fábrica especificamente. É lógico que todas as correntes e as linhas de percepção da administração, elas nascem do chão de fábrica. Isso você sabe muito bem disso. Eu não preciso aqui forçar uma barra, porque a percepção é na base e aí define-se uma melhor estratégia, agora no topo, para maximizar aquela produção daquele elemento. Não pelo simples fato de maximizar a produção, mas uma vez maximizado a produção, você, como consequência, né, vamos aplicar aqui um Ishikawa, né, a consequência é a potencialização do resultado. Todas as teorias, então, de qualidade, de eficácia e eficiência, o intuito dela é aumentar, alavancar o resultado. Isso precisa estar muito claro no seu entendimento. Legal? Aí você vai me perguntar, poxa, mas então o que é o Seis Sigma? Né? Vamos aqui apresentar uma teoriazinha para você melhor perceber. É uma estratégia de gestão, não podia ser diferente, né? Para você potenciar o resultado, e a característica principal dela é uma abordagem sistêmica, né, para aumentar a lucratividade com erro quase que zero, ou buscando aquele erro zero, por meio assim da otimização do processo de produção através de uma padronização eficaz, eficiente para atender o cliente. O conceito, então, básico dessa teoria, ele passa por, estou colocando aqui na tela para facilitar, um PDCA, né? Você mede, analisa, maneja, ajusta, controla e define um novo processo. Aqui eu estou falando de um PDCA, nada diferente disso. Essa rotatividade aí, que é o símbolo maior do objeto em questão. Legal? Onde que surgiu, né? Você pode questionar, poxa, mas como é que surgiu esse processo evolutivo? A evolução da percepção, ela está de acordo com a evolução da própria sociedade empresarial. Uma organização societária é um ser vivo, né? Ela tem ali seus desejos, suas vontades, seu momento de produzir, seu momento de parar, seu momento de respirar, suas insatisfações, assim como uma pessoa física, né? Como nós. Essa relação, essa percepção desse comportamento, ele pode ser estimulado através de aplicação de métodos para potencializar o resultado. Vamos fazer aqui um comparativo. O corpo humano. O corpo humano, quando você dá ali um remédio a mais, um estimulante para o atleta, ele vai melhorar a performance dele. Não é assim que funciona? Esse remédio, às vezes, ele faz bem, às vezes ele pode até, lá na frente, ser prejudicial.
Esse estímulo, na verdade, vamos fazer aqui uma analogia, né, uma metáfora, é a teoria, é a percepção. Então eu faço tentativas e erros, e o Seis Sigma é uma dessas tentativas positivas, né, ao longo da percepção, dos resultados obtidos. Essas experiências, aplicando essas teorias, elas na maioria das vezes dão certo. Quando dão certo, elas são multiplicadas, pulverizadas, inclusive aqui para a academia, que é o que nós estamos fazendo nesse momento. E aquela teoria que não dá certo, ela fica de lado, não esquecida, mas como ali modelo de não dar certo, para que não se repita dentro daqueles mesmos conceitos. A teoria, então, essa teoria, ela nasce lá nos anos de 1800, né, 1798, finalzinho aí dos anos 1700, onde um determinado pesquisador desenvolveu a teoria, ela ficou guardada. Anos depois, né, os anos 80, a própria Motorola e a General Electric, né, que nas suas percepções identificaram que, como são a Motorola, né, um processo de produção ali, de chão de fábrica, de produção empurrada, né, na verdade, e a própria General Electric, com a produção aí dos seus veículos, né, na ocasião, a General Motors, né, através do braço dela, da General Motors, perceberam que esse processo de produção ele vinha com erros. E a metodologia Seis Sigma, ela meio que forçava uma barra, estimulava a tolerância zero para o erro. Aí que nasce e é multiplicado para a sociedade como um todo, esse conceito, e é apresentado, né, ao mundo encantado aí das administrações a teoria. Foi o Jack Welch, o CEO na ocasião da General Motors, que carregou e foi um defensor dessa bandeira do Seis Sigma para o mundo. E qual é a visão, né? Qual é a proposta dela? No fundo, é lead time de processos zero. O que é o lead time? É o tempo entre o pedido para se produzir alguma coisa e o tempo de atendimento daquela coisa. Então, quando eu preciso de um insumo para o meu processo de produção, eu faço uma solicitação, essa solicitação é analisada, é aprovada, é carregada, é transportada para até chegar ao meu interesse, na minha mão. Esse tempo percorrido é o que a literatura trata como lead time. Então, se eu reduzo esse tempo, considerando um processo onde eu tenho ali o just-in-time casado com falha quase que zero, eu aplico efetivamente essa metodologia do Seis Sigma. É esse o conceito básico do Seis Sigma. E eu compartilho aqui contigo na tela quais são os objetivos, então, dessa teoria. Não tem nada diferente, eu posso deixar claro aqui para você, não tem nada diferente das outras teorias que a gente viu até agora. Absolutamente nada. Apenas é mais uma como forma perceptiva, como eu falei há pouco, do comportamento da sociedade. Então, reduzir ao número de defeitos, buscando aí quase que tolerância zero, reduzir a variabilidade dos processos, criar processos únicos. A gente estudou lá na estrutura da metodologia sistêmica, processo, subprocesso, macroprocesso, lembra? O macroprocesso, na verdade, é um pouco, essa nomenclatura é um pouco da utilização da teoria Seis Sigma, onde eu tenho um padrão único para produzir alguma coisa. Porque se eu desvio, se eu crio variáveis, se eu crio exceções à regra, muitas das vezes essas exceções vão me desvirtuar do caminho e aí, consequentemente, lá na frente fica mais difícil eu voltar para o trilho do trem. Então, uma das propostas é reduzir a variabilidade de processos, melhorar a qualidade, melhorar o tempo, o lead time, o tempo de produção, o tempo de atendimento, né, com estoque reduzido, com mão de obra altamente qualificada, mas produzir para entregar naquele tempo certo, da forma certa, do jeito certo. Estoque mínimo, consequentemente, dos insumos de produção, né? Eu preciso, então, ter um controle meio que sistêmico desse ambiente, que aí, consequentemente, a sequela disso são custos baixos, qualidade e satisfação com rentabilidade.
lucratividade, vantagem no fluxo de caixa. É esse que é o grande propósito desse conceito do Seis Sigma. Quais são as características, então? Como é que a gente enxerga o Seis Sigma institucionalizado num ambiente organizacional quando a gente percebe uma forte contribuição para bater meta? Aquela empresa que você entra, que está todo mundo falando de meta, 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 de resultado, 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 pode ser que ali, e aqui eu não vou falar que isso é uma exclusividade do Seis Sigma, mas provavelmente ali tem a implementação, sim, de um conceito de Seis Sigma. Associado, então, a essa busca de meta, a gente tem a grande colaboração aí da equipe. A grande colaboração da equipe que, consequentemente, tem a satisfação natural do cliente como consequência, né? Onde o crachá de colaborador ele funciona na sua totalidade. Você é efetivamente um colaborador daquele processo de produção, olhando sempre o cliente. Então, quando você pega o telefone do outro lado, tem uma pessoa dizendo o cliente vai reclamar, o cliente está preocupado, pode ser que essa pessoa do outro lado ela esteja ali vestindo a roupa do Seis Sigma, se for um processo correto, se ela estiver trabalhando de uma forma, agindo de uma forma correta e não de uma forma só querendo tirar vantagem daquela relação. Grande impacto na melhoria da performance da empresa, a qualificação precisa do funcionário para produzir de forma eficaz aquela situação, tudo são características da implementação do Seis Sigma. E qual é a metodologia, né? Uma vez entendido o que é, entendido para que serve, entendido qual é a percepção, como é que a gente implementa efetivamente o Seis Sigma? Eu vou definir aqui alguns elementos, né? 2, 3 elementos. Definir os requisitos e os elementos de entrega. O que efetivamente eu quero produzir? O que efetivamente eu quero gerar? Vamos dar um exemplo aqui da nossa relação. Eu preciso dar uma aula remota. Então, quais são os elementos necessários para eu produzir aula remota? Eu preciso de uma câmera Turbinator, Tabajara, Mega Power da Sony? Ou eu posso dar aula com o meu celular? Posso gravar a aula com o meu celular? Eu preciso gravar a aula. Então, o requisito necessário é gravar a aula. Isso é um conceito do Seis Sigma. Gravar a aula não importa o meio pelo qual, só tem que ter qualidade, eficiência e eficácia. Entendeu? Uma vez então definido o requisito, né, o método no qual vai ser realizada aquela atividade, eu meço o processo. Uma vez definido o processo, eu avalio o processo. Eu vou determinar o que de qualidade tem nele, o que de não qualidade tem nele para eu expurgar. Ora, aqui usando uma analogia com a nossa relação. Se tem um barulho aqui de um cachorro latindo, eu tenho que criar, ou através de software, ou deixar o cachorro no outro cômodo, ou eliminar através de software o ruído desse cachorro. Porque é necessário eu me relacionar com você. Percebeu? Se é necessário, então eu tenho que medir se esse processo ele está funcionando, ele vai funcionar de uma forma eficaz. É o segundo elemento. E pelo terceiro elemento é você analisar os resultados, analisar as métricas, né? Julgar o que deu certo, o que não deu certo. Qual foi a gravação que foi positiva, qual foi a gravação que o celular aqui, eu gravo com outro celular, né? Então o segundo celular não fez a gravação. Por que ele não fez a gravação? É um defeito dele? É um defeito entre a cadeira e o teclado, né? Enfim, eu preciso identificar, julgar onde está o problema para poder evitar que na próxima gravação isso não ocorra. Porque se eu perco tempo na próxima gravação aqui da nossa aula, consequentemente eu estou perdendo o custo de oportunidade de estar me envolvendo com uma outra aula, por exemplo. Essa a filosofia, essa a metodologia do Seis Sigma. Legal? E quais são as características, então, dessa filosofia, dessa forma de trabalhar? A proposta, na verdade, desse tema é você eliminar de forma quase que zero. Quer ver um exemplo aqui?
Vou compartilhar contigo um exemplo de métricas de sucesso. Vamos ler junto aqui. Suponha que 99% do seu tempo você faz certo. 1% você faz errado. Aí você fala assim, poxa, mas é só 1% que eu errei. É só 1% que eu faço errado. É injusto você me penalizar por esse 1%. Depende. Está aqui, ó. A usina de Itaipu produz no último ano 103 milhões de megawatts. Imagine agora se 1% dessa produção fosse perdida. A gente estaria falando de 1 milhão de megawatts. 1 milhão deixaria, se não funcionasse, deixaria de abastecer 6 milhões de residências. Percebeu? Então, dependendo do processo de produção, é inadmissível. De avião. Mas é só 1% dos aviões que caem. Quando caem, gera uma fatalidade e o impacto nas relações humanas, nas relações financeiras, nas relações de imagem, nas relações fiscais, né, de multas, sanções, etc., gera impacto para tudo quanto é lado. Então, a tolerância tem que ser zero com relação a determinados processos de produção. E é isso que o Seis Sigma busca. Existe uma correlação, né? A gente está falando muito de Seis Sigmas, mas assim, existem vários níveis de medição desse desvio padrão, desde o primeiro sigma até o sexto sigma. Olha na tela o percentual de aceitação e de exigibilidade de conformidade. No Seis Sigma, a gente tem que acertar efetivamente 99,999% aí, né? Como eu falei para vocês, é uma análise quantitativa, pura e simplesmente, então, comportamento estatístico dentro do processo de produção, então eu preciso medir de forma percentual. A proporcionalidade de erro, eu tenho que acertar 3,4 milhões de vezes para poder ter direito, observe, a um erro. Eu tenho que acertar 3,4 milhões de vezes. Isso é muito interessante, né? No que diz respeito ao processo de produção. Quando a gente fala, por exemplo, de hospital, né, a quantidade de acertos que um médico tem que ter na tomada de decisão para colocar ali o medicamento certo, da forma certa para o paciente, para justamente evitar erro, porque ele não pode ter erro na hora que está realizando uma cirurgia, ele não pode errar. Se ele errar, corre a fatalidade. Concorda comigo? Legal? Vamos continuar. Qual é o passo a passo para eu implementar? Você pode me perguntar. Existe um método. O método, no caso aqui, eu estou compartilhando com você o DMAIC. O DMAIC aí para os íntimos, né? Onde, mais uma vez, observe que tem aí as caixinhas dos Seis Sigma, que eu vou falar baixinho para só você escutar. É igual a caixinha do PDCA, onde ali eu tenho o D, que é a fase de definir o que eu preciso mudar, o que eu vou focar, o que eu vou trabalhar efetivamente. Observe, então, que é uma metodologia muito em cima de processo. Se você conhece o processo na mão, se você conhece a forma de trabalhar na mão, ou ideal, ou é praticada, mas a gente trabalha dessa forma porque sempre foi assim, sempre deu certo. Cuidado, né? Cuidado, porque se muda um dos fatores externos, pode ser que ocorra um desequilíbrio dentro daquela situação. E aí fique muito tarde para você efetivamente mudar o comportamento. A segunda etapa ali é a fase de medir. Se eu defino, depois eu meço. Eu meço porque eu tenho uma estratégia, eu meço porque eu tenho um foco, eu meço porque eu tenho um alvo a ser atingido. Depois que eu meço, eu analiso o todo, eu faço... A metodologia não é diferente de nada que você não conheça, concorda? É de todas as outras metodologias. A única diferença aqui é o dado estatístico, o diferencial dado estatístico para potencializar lá os seus resultados. Então eu analiso para quê? Para garantir uma melhoria. A melhoria contínua, o Kaizen. Vamos misturar aqui o que a gente está vendo até agora. Aqui a melhoria contínua propõe avaliar e implementar soluções dos problemas de forma prioritária. Você está rodando o Kaizen aqui de forma de melhoria constante, né? E por último, você monitorar efetivamente aquele ciclo para que
no dia seguinte, no momento seguinte, você volte a definir uma melhor forma, mais eficaz, mais eficiente de produzir a sua tarefa, a sua metodologia. Para cada elemento desse da metodologia, né, do definir, do medir, do analisar, do melhorar, do controlar, eu tenho uma ferramenta, né? Uma ferramenta essa que você já conhece. Qual é a ferramenta associada? Por exemplo, para você definir o que você tem que fazer, é você escutar a reclamação do cliente. É basicamente você ouvir os questionamentos, medir o índice de reclamação de um determinado produto e que tipo de reclamação ela está ensejando, né? Abre ali um método ABC para você identificar quais são os principais problemas, por exemplo. No caso de medir, né, é você selecionar ali uma amostra para garantir efetivamente que você não está tendo erro ou que você está tendo erro, e se tiver erro, você, mais uma vez, consertá-los. A parte de análise, né, o A aí da análise, você pode trabalhar com histograma, teste de hipóteses, justamente para você equiparar a sua proposta, né, ideal com o que está sendo praticado, com o real, efetivamente. Na parte de melhorar, você montar uma matriz de seleção, você fazer projeção de resultados, e na parte de controle, o plano de ação e de contingência para você garantir e definir novamente um processo de forma mais estruturada, mais organizada. Aí você vai me perguntar, mas quem é que faz isso numa empresa? É um departamento? É um consultor? Quem é que faz isso? Na maioria das vezes, são contratadas consultorias para implementar a cultura do Six Sigma nesses ambientes organizacionais. Uma vez implementada, você passa o know-how e aí, naturalmente, a empresa passa a andar sozinha. Essa é a prática comum do mercado. E, eventualmente, pontualmente, você buscar consulta nesse administrador externo, nesse consultor externo, como forma de garantir que você está ali alinhado com as boas práticas de gestão. A estrutura do Six Sigma, né, como não podia deixar de ser, essa filosofia nossa de pensar em camada, em partes, né, então a gente tem ali na base dela elementos operadores, funcionários, né, colaboradores que estão ali no chão de fábrica, mas eles pensam de uma forma operacional, na melhoria, e a gente tem no topo lá os black belt, né? E belt aí a gente está falando de efetivamente cinto, né? Um conceito dentro da teoria, aquele conceito das faixas do judô, né? Faixas do karatê, né? O amarelo, o verde, e o faixa preta é o cara, né? Aquele cara bambambam. E aqui o conceito é o mesmo. O black belt na verdade, aquele funcionário, né, dentro da organização, é ele que vai fazer a leitura do processo, ele que vai implementar o método, ele que vai fazer a leitura do processo com vis a atender as expectativas do cliente, é ele que vai definir os indicadores a serem medidos, vis obtenção de potencialização, de minimização de erros e, consequentemente, estímulo dos resultados, a alavancagem dos resultados através da melhoria contínua. É esse funcionário. Quais são as tendências, então, mundiais com relação a implementar essa metodologia? O que o mundo está pensando? Como é que as coisas estão caminhando a respeito da implementação dessa filosofia? A resposta é uma só. Cada vez mais é crescente a implementação, né? Isso não é diferente. A nomenclatura pode ser que a gente até aqui entre nós, a gente até no nosso dia a dia, a gente use, a gente não se rotule a determinadas nomenclaturas, mas hoje é inadmissível você não pensar em resultado, você não pensar em produzir algo com eficácia, eficiência, custo baixo e potencializar o crescimento financeiro, econômico-financeiro de um negócio. Essa é a tendência. Então, quando você me pergunta o que se espera da implementação de hoje para frente dessa metodologia, cada vez mais você estar antenado e atento
ao comportamento dos fatores externos, olhando sempre para os fatores internos para garantir a convergência, a sinergia equilibrada desses elementos para estimular os seus resultados. Legal? Então, se a gente fosse resumir o que a gente viu, falando de Seis Sigma, a minha ideia foi apresentar para você o que é, quais são as principais características e, principalmente, o método de implementação. Legal? Eu espero que você tenha entendido, você tenha colaborado com você e até a nossa próxima aula. Um abraço. Tchau.